Ele fez o impensável, expôs a verdade sombria de seu mentor, levando ao choque de uma traição revelada e à perda inevitável de uma vida profissional destruída. Mas essa verdade veio com um preço: a punição de um coração partido e o medo eterno de amar novamente. Agora, um jovem jornalista descobre que por trás do império financeiro de Antônio Moreira está uma alma ferida, pronta para arriscar tudo por uma conexão real. Será que o amor pode curar as cicatrizes do passado? Meu nome é João Santos, 24 anos, estudante de jornalismo em Lisboa. Sobrevivo com um emprego parcial numa pastelaria, servindo cafés e pastéis de nata a turistas apressados, enquanto sonho com reportagens que abalem estruturas de poder. A cidade pulsa ao meu redor, com o Tejo refletindo o sol implacável, mas minha vida é uma rotina cinzenta de aulas noturnas e dívidas acumuladas. Tudo mudou quando mirei em Antônio Moreira, o CEO de 34 anos da Obsidiana Investimentos. Ele revolucionou o mercado financeiro português com algoritmos de IA que prevêem flutuações econômicas com precisão cirúrgica. Apelidado de Lobo Solitário da Avenida da Liberdade, Antônio é um enigma. Reservado, evita holofotes, concede entrevistas raras e é conhecido por negociações frias que destroem concorrentes sem pestanejar. Minha professora de jornalismo investigativo, uma mulher implacável chamada Doutora Almeida, lançou o desafio. Consigam entrevistas com figuras inalcançáveis. Mostrem determinação ou fracassem. Meus colegas optaram por alvos fáceis, vereadores corruptos ou celebridades de reality shows. Eu, impulsionado por uma ambição que já me meteu em encrencas, escolhi Antônio. Sabia que era loucura. Ele controla um império avaliado em bilhões, com filiais em Porto e Madrid, e rumores dizem que destrói carreiras de quem o incomoda. Passei 2 semanas bombardeando e-mails para assessores da Obsidiana, ligando para secretárias que me desligavam sem piedade, até tentando interceptar funcionários na saída do prédio envidraçado na Avenida da Liberdade. Nada. Silêncio absoluto. O destino interveio de forma inesperada. Numa palestra sobre mídia digital na Universidade de Lisboa, Sofia Moreira, irmã mais nova de Antônio, era a oradora convidada. Ela dirige uma startup de conteúdo online, e eu nem sabia da conexão familiar até pesquisar. Após o evento, abordei-a diretamente. Senhora Moreira, sou João Santos. Estou tentando uma entrevista com seu irmão para um artigo acadêmico. Ela sorriu, um gesto calculado que revelava familiaridade. Você é o persistente. Antônio mencionou um estudante que não desiste. Ele não ficou irritado. Na verdade, pareceu intrigado. Você não bajulou nem ameaçou, só insistiu. Ela rabiscou um e-mail num cartão. Envie para o assistente pessoal dele. Diga que fui eu. Não garanto nada, mas Antônio valoriza determinação. 3 dias depois, a resposta veio. Uma entrevista de 15 minutos na sede da Obsidiana. Meu coração acelerou enquanto subia no elevador privativo até o último andar. Antônio me esperava sozinho, sem assistentes. Ele preparou café numa máquina simples, sem formalidades. Senhor Santos, 15 minutos exatos. Minha irmã falou bem de você. Ignorei o nervosismo e fui direto. Não quero falar só de algoritmos e lucros. Quero saber do homem por trás. O que o moldou para construir isso tudo? Ele parou, olhos fixos nos meus, e riu. Uma risada curta, genuína. Interessante. A maioria pergunta sobre números. Você quer a essência. Os 15 minutos viraram 30, depois 1 hora. Ele revelou fragmentos. Infância em bairros pobres de Lisboa. Pai ausente que abandonou a família. Mãe lutando contra vícios que a consumiam. Sobrevivi controlando o que podia, disse voz baixa. Negócios são extensão disso. No final, ele estendeu um cartão preto com um número pessoal. Para mais perguntas, ou qualquer outro assunto. Saí atordoado, sentindo o peso daquele gesto. O artigo para a universidade foi elogiado pela doutora Almeida. Íntimo, ousado.
Envie para jornais maiores. Meus colegas invejavam. Como fez ele falar da infância? Mas o cartão queimava no bolso. Por 3 noites, digitei mensagens e apaguei. Na quarta, enviei. Obrigado pela entrevista. O artigo foi bem avaliado. Resposta imediata. Parabéns. Vamos celebrar? Carro em 30 minutos. Uma limusine preta esperava na rua estreita do meu prédio em Alfama. O motorista me levou a um clube discreto no Chiado, sem placa, só uma porta guardada. Dentro, Antônio estava numa mesa reservada. Bem-vindo ao Oblivion, um investimento meu. Aqui controlo o ambiente. Bebemos uísque, conversamos sobre política e arte. Ele elogiou minha franqueza. Você vê além da fachada. Então veio a proposta. Escreva minha biografia não autorizada. Acesso total por 6 meses. Reuniões, arquivos, viagens, liberdade editorial completa. Em troca, avanço generoso e lançamento que impulsiona sua carreira. Hesitei. Por que eu? Sou só um estudante. Porque você intriga. Vê o homem, não o CEO. E temos química produtiva. O olhar dele carregava subtexto, uma atração sutil que acelerou meu pulso. Aceitei com condições. Clareza total. Nada além de profissional, a menos que eu concorde. Ele assentiu, mas a tensão cresceu. Nos dias seguintes, mergulhei no mundo dele. Acompanhei uma reunião onde demitiu um executivo por erro mínimo. Eficiência ou saída. Vi sua frieza, mas também genialidade em negociações que salvavam empregos em filiais. À noite, jantares viravam debates intensos. Você questiona meu controle, disse ele uma vez. É refrescante, mas perigoso. Sentia a atração mútua crescer, toques casuais que duravam segundos a mais. Em Porto, durante uma conferência, ele insistiu que eu o acompanhasse. Preciso de sua perspectiva. Lá, uma discussão sobre ética nos negócios escalou. Você destrói vidas por lucro? Ele rebateu. Salvo mais do que destruo. Entenda isso. A tensão explodiu numa viagem a Faro. Tempestade cortou energia no hotel. No escuro, confessamos. Há algo entre nós. Admiti. Ele se aproximou. Sim, e complica tudo. Nos beijamos, um momento impulsivo que quebrou barreiras. Na manhã, ele propôs regras. Exclusividade, honestidade, confie em mim. Exigi limites. Nada unilateral. Aceitei, mas o conflito interno cresceu. Misturar trabalho e desejo era risco. Ele controlava agendas, sugeria mudanças no meu artigo. Para melhor, dizia. Eu resistia. Minha independência importa. A naprugada aumentava, com olhares carregados e silêncios pesados. Sabia que isso era só o começo de algo maior, potencialmente destrutivo. Esta história é uma ficção sobre crescimento emocional e aceitação. Não explora eventos reais, nem promove comportamentos tóxicos. Contém temas de trauma emocional e relacionamentos, com foco em superação e esperança. A atração explodiu como uma faísca em pólvora seca. Um beijo impulsivo no hotel escuro de Faro selou o que eu negava há semanas. Mas agora o desejo misturava-se ao medo de perder o controle sobre minha própria vida. Antônio, com sua insistência em regras rígidas, transformava cada encontro em um teste de limites, e eu me via cada vez mais enredado em sua teia de poder e vulnerabilidade. Os dias seguintes viraram uma rotina dupla. De manhã, eu mergulhava nos arquivos da Obsidiana, entrevistando ex-funcionários em cafés discretos de Lisboa para reconstruir a ascensão de Antônio. Descobri negociações antigas, onde ele salvou empresas à beira da falência, mas também manobras que arruinaram rivais sem remorso. Ele é implacável quando ameaçado, confidenciou um antigo sócio, olhos baixos. À tarde, acompanhava reuniões na sede, vendo-o comandar equipes com precisão militar. Numa delas, ele cortou um projeto milionário por ineficiência, demitindo o responsável na hora. Decisões duras protegem o todo, justificou depois. Mas eu via o custo humano. À noite, o pessoal invadia.
Jantares em restaurantes reservados no bairro alto viravam confissões. Minha infância me ensinou que fraqueza mata, disse ele uma vez, revelando mais sobre a mãe viciada que o obrigava a gerenciar a casa aos 12 anos. Eu compartilhava minhas inseguranças. A pressão familiar para um emprego estável, em vez de jornalismo, o medo de falhar em Lisboa. A atração crescia em toques sutis, uma mão na minha durante uma caminhada pelo Tejo, mas sua necessidade de controle surgia rápido. Ele agendava nossos encontros, sugeria mudanças no meu rascunho da biografia. Para precisão, alegava. Eu resistia. Isso é meu trabalho, não sua extensão. Em Porto, durante outra conferência, o conflito escalou. Ele insistiu que eu o acompanhasse a um jantar com investidores, apresentando-me como biógrafo e confidente. Um deles comentou: Antônio não divide atenção facilmente. No hotel discuti. Você me trata como peça no seu jogo. Ele rebateu. Protejo o que valorizo. Confie. Aceitei regras verbais, exclusividade, honestidade total, mas exigi reciprocidade, nada de decisões unilaterais. Nos aproximamos mais, compartilhando segredos. Ele admitiu pesadelos recorrentes sobre falhas passadas. Eu, o medo de ser engolido por seu mundo. A tensão sexual era palpável, mas focávamos em conexão emocional, explorando limites com conversas que duravam madrugadas. Viagens intensificaram tudo. Em Faro novamente, para uma reunião com parceiros espanhóis, ele revelou uma aquisição secreta que dobraria o império. Você é o primeiro a saber, disse, confiando em mim. Mas no voo de volta, brigamos por ele reorganizar minha agenda universitária. Eficiência ajuda nós dois, insistiu. Não sou seu funcionário, retruquei. A naprugada crescia. Eu via sua vulnerabilidade, mas o controle sufocava. Sofia ligou uma noite. Meu irmão nunca se abriu assim. Cuidado, ele testa lealdade. Perguntei sobre lacunas na biografia, os anos sumidos de Antônio. Pergunte a ele, é sensível. O aprofundamento trouxe conflitos diários. Ele me convidou para morar temporariamente em seu apartamento para facilitar o trabalho, mas recusei, temendo perda de independência. Você resiste porque teme intimidade real, acusou. Admiti. Temo ser controlado. Resolvemos com compromissos. Mais espaço para mim, mais abertura dele. Mas a atração virava dependência. Um beijo roubado numa reunião vazia selava tréguas, mas eu sentia o abismo. Amar alguém como ele significava navegar em águas turbulentas, onde confiança e poder colidiam sem cessar. A biografia avançava, mas o relacionamento testava minha sanidade, e eu sabia que o pior ainda viria. A traição do passado de Antônio irrompeu como uma bomba. Ao pressionar por detalhes dos anos sumidos, ele revelou uma vingança que destruiu um homem, abalando minha confiança e expondo as rachaduras profundas em nossa conexão, forçando-me a questionar se amor e controle podiam coexistir sem me engolir. A biografia estava pela metade, com capítulos sobre sua ascensão meteórica, mas as lacunas nos anos entre 25 e 28 persistiam. Por que sumiu do radar? Insisti numa noite em seu apartamento, após uma entrevista com um ex-colega que mencionou um escândalo resolvido. Antônio endureceu. Não é relevante. Foque no presente. Pressionei. Sem verdade completa, o livro é superficial. Ele evitou, mudando de assunto para nossos planos de fim de semana. Mas a dúvida corroía. Sofia deixou escapar o nome. Roberto Torres, mentor inicial. Depois dele, Antônio mudou, disse ela numa café em Lisboa. Confrontado, Antônio explodiu. Por que fuça no passado? Calmo depois revelou. Roberto o guiou nos primeiros anos, ensinando finanças, mas tentou roubar o algoritmo que fundou a Obsidiana. Ele manipulou minha confiança, usou nossa proximidade para ganhar acesso. Proximidade. Éramos mais que mentor e pupilo, meu primeiro relacionamento sério. O choque veio.
Roberto traiu não só profissionalmente, mas emocionalmente, fingindo afeto para roubar ideias. Antônio retaliou, expondo fraudes antigas de Roberto às autoridades fiscais portuguesas. Ele perdeu carreira, reputação, tudo. Foi justiça. Sem remorso na voz dele, vi um lado sombrio. O homem que eu amava era capaz de ruína calculada. Você o destruiu, acusei. Ele me destruiu primeiro, rebateu. Saí atordoado, passando dias isolado no meu quarto em Alfama, ignorando mensagens. A crise interna crescia. Como reconciliar o Antônio atencioso com esse vingador? A sociedade lisboeta adicionava pressão. Rumores sobre nós circulavam na universidade, com colegas questionando: namora o bilionário? Cuidado, ele esmaga quem cruza. Minha família, conservadora do interior, ligava: fique longe de escândalos. O medo de exposição pública somava ao caos emocional. Voltei para confrontá-lo numa reunião tensa na Obsidiana. Escondeu porque sabe que muda tudo, disse. Ele admitiu. Temo perder você. Roberto me deixou cicatrizes. Controle é minha defesa. Brigamos feio. Seu controle me sufoca. Ele rebateu. Sem ele, perco tudo. Saí novamente, questionando o relacionamento. Sofia interveio. Ele nunca amou assim desde Roberto. A traição o quebrou. Isso iluminou. O controle era escudo contra a vulnerabilidade. Mas a crise escalava. Ele cancelou uma viagem conjunta. Eu ignorei chamadas. A biografia parou, com capítulos incompletos refletindo nossa ruptura. Num encontro acidental no Chiado, ele implorou: não fuja, expliquei mal. Mas a dúvida persistia. Amar significava aceitar sua escuridão ou fugir antes que me consumisse? O conflito atingiu pico quando um jornal local publicou uma nota anônima sobre o CEO e o jornalista, forçando-nos a enfrentar exposição. Isso destrói minha carreira incipiente, gritei. Ele ofereceu proteção. Meu time cuida. Mas recusei. Não quero favores, quero verdade. A naprugada explodia em silêncios pesados, com o relacionamento à beira do abismo, testando se podíamos sobreviver à crise ou se o passado de Antônio nos separaria para sempre. O confronto final irrompeu numa noite chuvosa em Lisboa. Com a biografia parada e nosso relacionamento em frangalhos, forcei Antônio a baixar todas as defesas, revelando que sua vingança contra Roberto não era só justiça, mas um grito de dor reprimida, levando-nos a uma escolha brutal entre ruptura total ou reconstrução mútua. Isolado por dias, processei a revelação. Sofia visitou meu apartamento. Roberto não foi só traidor, destruiu a confiança de Antônio no amor. Ele fingiu afeto para roubar tudo. Isso explicava o controle obsessivo, uma armadura contra a repetição da dor. Decidi confrontá-lo no escritório, ignorando a chuva torrencial. Por que escondeu a parte emocional? Exigi. Ele hesitou, voz baixa. Vergonha. Fui ingênuo, deixei-me manipular, jurei nunca mais. Admitiu. Você me aterroriza porque me faz querer arriscar de novo. A discussão escalou rápido. Seu controle me asfixia. Reorganiza minha vida como se eu fosse ativo seu. Acusei. Ele rebateu. É proteção. Perdi tudo uma vez. Gritamos sobre limites. Eu demandava independência total. Ele insistia em regras para a segurança. Sem confiança mútua, acabamos. Ameacei. Ele parou, olhos baixos pela primeira vez. Eu te amo, João. Irracionalmente, contra meu instinto. As palavras me pegaram desprevenido. Vulnerabilidade crua de um homem que dominava impérios. Prove, desafiei. Baixe as defesas. Ele cedeu, compartilhando detalhes nunca revelados. Como Roberto o isolou da família, usou segredos para chantagear, forçando-o a uma vingança que o assombrava. Não me orgulho, mas sobrevivi. Chorei pela primeira vez na frente dele, admitindo meu medo. Temo perder-me em você. Abraçamo-nos, mas a tensão persistia.
Ele propôs terapia conjunta para lidar com traumas. Eu exigi fim das intervenções na minha carreira. Parceria igual ou nada. Impus. Ele aceitou. Pelo nós, mudo. A culminação veio numa viagem improvisada ao Alentejo, longe de Lisboa. Lá, sem agendas, discutimos o futuro. Ele revelou planos de reduzir horas na Obsidiana para mais tempo juntos. Eu, de publicar artigos independentes. Mas um telefonema interrompeu. Um repórter investigava rumores sobre nós. Exposição agora? Pânico. Ele quis contratar advogados. Eu recusei. Enfrentamos juntos, honestamente. Decidimos assumir publicamente, transformando crise em força. No retorno, ele editou o contrato verbal. Nada rígido, só compromisso diário. Beijamo-nos como selo de pacto, mas sabia que testes viriam. A biografia recomeçou, incorporando a verdade sobre Roberto como lição de resiliência. O pico emocional nos uniu, mas o conflito interno persistia. Aceitar suas falhas significava arriscar tudo, ou perder o amor que nos transformava. A redenção surgiu das cinzas da crise. Com a biografia publicada e nosso amor testado ao limite, Antônio aprendeu a soltar as rédeas do controle, provando que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a chave para uma parceria verdadeira, deixando-nos com a lição de que o amor cura quando construído sobre honestidade mútua. Um ano após o confronto, o livro O Lobo e Sua Sombra virou best-seller em Portugal, elogiado por revelar a jornada de Antônio, de trauma infantil a império, com o capítulo sobre Roberto como exemplo de como traição forja resiliência, sem glorificar vingança. Críticos notaram, honesto sobre falhas humanas. As vendas impulsionaram minha carreira. Assinei contrato com um jornal nacional para colunas investigativas. Nossa vida mudou. Mudei-me para o apartamento dele, mas mantive meu espaço. Fins de semana em Alfama para escrever sozinho. Antônio reduziu intervenções, consultando antes de sugerir contatos. Aprendo a confiar. Admitia em terapias semanais, onde processávamos seu passado. Conflitos surgiam. Ele ainda planejava viagens com precisão excessiva. Eu resistia, mas resolvíamos com diálogo. Uma briga sobre um artigo meu crítico à Obsidiana testou. Você ataca meu trabalho, acusou. Independência importa, rebati. Cedemos. Ele elogiou a coragem, eu ajustei tons para a justiça. 2 anos depois, num terraço com vista para o Tejo ao pôr do sol, ele propôs. Sem contratos, só nós, dia a dia. Aceitei, selando com um abraço. Enfrentamos pressão social. Família minha questionava, mas apoiei. É minha escolha. Ele assumiu publicamente, inspirando debates sobre aceitação em Portugal. O moral emergiu. Amor exige vulnerabilidade, não domínio. Traição molda, mas não define. Com honestidade, cura. Inspiramos amigos a abraçar identidades, provando que verdade liberta, mesmo dolorosa. Hoje, equilibramos poder e igualdade, uma lição viva de crescimento. Se gostou desta história de amor, traição e redenção, comente abaixo e inscreva-se para mais narrativas emocionais sobre relacionamentos reais.